Cabanagem. Cabanada. Cabanagem e cabanada são revoltas do período regencial e a única coisa em comum entre elas é a participação da população pobre que morava em cabanas. Vai daí o nome cabanagem, cabanada. Contudo, as intenções, as causas motivadoras das elites que participam desses movimentos, isso mesmo, ambos, cabanagem e cabanada, são movimentos que há participação da elite. Mas em ambos os casos, o objetivo dessas elites é usar a força das massas e não beneficiá-las ou promover algum tipo de mudança estrutural social. A cabanagem que ocorreu no Grão-Pará entre 1835 e 1840, Grão-Pará, a província de então, corresponderia hoje aproximadamente aos estados do Maranhão e do Pará. A cabanagem é basicamente um movimento mestiço, um movimento de escravos, um movimento indígena, cuja liderança das elites visava acessar o poder. Afinal, também existia uma elite excluída do poder, usando essa massa de pobres para proclamar uma república no Grão-Pará. Isso mesmo, em algumas questões de vestibular eles poderiam encarar o movimento da cabanagem como um movimento separatista. Afinal, a república chegou a ser proclamada no Grão-Pará, separando, portanto, essa região, essa província, do resto do Brasil. Mas claro que essa elite excluída do poder utilizava a massa dos pobres para aí sim conduzir a sua forma de poder nesta república separatista do Grão-Pará. Essa república tinha como liderança, como um presidente desta república, um fazendeiro, um latifundiário chamado Félix Malcher. Félix Malcher já é a expressão do que era a participação dessa elite. Uma vez conquistada, entre aspas, essa separação, essas elites obviamente começaram a abandonar os pobres e se aproximar do período regencial, sendo Félix Malcher considerado um traidor do movimento da cabanagem e por isso mesmo assassinado pelos cabanos, sendo substituído por esse cara com um nome simpático, Pedro Vinagre, que por sua vez foi substituído por Eduardo Angelim, cuja morte por enforcamento encerra o movimento da cabanagem. Para poder combater esse movimento separatista, o período regencial contou com o apoio de mercenários ingleses, uma tropa militar inglesa paga em libras para combater o movimento da cabanagem. Este movimento é considerado uma das maiores guerras civis que o Brasil já viu, superando inclusive o número de mortos, conflitos como Contestado e Canudos, já que a cabanagem deixou 40 mil mortos. Vamos agora entender a cabanada. A cabanada, como vimos, é um movimento que se distingue da cabanagem, apesar dessa semelhança na nomenclatura, na nominação, que se deve à também participação de populares e à também liderança das elites na manipulação dessas massas para chegar ao poder. Veja, é o uso mesmo, a elite usando os pobres para tentar conseguir mais poder. A diferença é que a cabanagem é um movimento extremamente ligado à pobreza, à miséria, à exploração, um movimento republicano em certa medida, separatista em certa medida. Já a cabanada que ocorreu em Pernambuco, mais uma vez Pernambuco rebelando-se contra as condições extremas entre 32 e 35, a cabanada é um movimento chamado restaurador. Movimento restaurador porque pregava a volta de Dom Pedro I, o imperador brasileiro do primeiro reinado, que havia abdicado para assumir a coroa portuguesa lá em 1831. Ocorre que Dom Pedro I morre em 1834 lá em Portugal. Aqui é interessante que você faça um parênteses. Dom Pedro I do Brasil, quando abdica do trono brasileiro para assumir a coroa portuguesa, é rebatizado, renomeado como Dom Pedro IV de Portugal. Isso mesmo, Dom Pedro I do Brasil vira Dom Pedro IV de Portugal.
Em 1834 morre o Dom Pedro IV de Portugal, que era o nosso Dom Pedro I. Então, se o movimento da cabanada em Pernambuco pregava a volta de Dom Pedro I, e se ele morreu em 1834, esta elite e este povo, aos poucos, o movimento da cabanada perde força até que finalmente desaparece em 1835. O essencial aqui é você não confundir. Embora haja participação das elites e do povo em ambos os movimentos, perceba-se que há uma distinção radical entre eles. A cabanada pregava a volta de Dom Pedro I. A cabanagem proclamou uma república no Grão-Pará. Essas foram mais duas das revoltas do período regencial. Continue curtindo, continue compartilhando, que o tio Pisolato fica bem feliz.